primeiro dia do mês de julho de 2025. Mais um mês começando, estamos aqui. Você que está nos acompanhando desde as 6 horas da manhã, muito bom dia. Um dia alegre, abençoado e próspero. Um mês que se inicia hoje alegre, abençoado e próspero. Também na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E que o nosso Deus esteja à nossa frente, como Ele tem sempre estado. E agora você que está nos acompanhando também pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, Instagram e canal conectados aos Sagrados. Deus abençoe, graça e paz, queridos. E nessa manhã nós vamos orar, falar com esse Deus glorioso, esse Deus criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo e poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida de todos os meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã. Ó Deus, que a tua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Nessa manhã, meus queridos, eu quero falar sobre a comissão dos discípulos. Eu quero usar o texto ali de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 15, mas eu quero especificamente falar sobre o versículo 7 e 8, que diz assim: E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O texto de Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 15, descreve um momento em que Jesus chama e comissiona os 12 apóstolos para realizar a sua obra. E ele concede autoridade para curar doenças e expulsar demônios, capacitando-os para compartilhar a mensagem do reino. Isso mesmo, Jesus os capacitou para compartilhar a mensagem do reino. E com isso eu quero trazer alguns pontos nessa manhã. Primeiro ponto, a nomeação dos apóstolos. Então, Jesus seleciona especificamente 12 homens para esta missão. Era o início de tudo. Coincidentemente, assim como foram 12 tribos em Israel, Jesus também escolhe 12 homens, ok? Em Mateus 10, versículo 2, diz: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, e assim vai. Ele separou especificamente pessoas das mais diversas, de pescadores a cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram renegados pela sociedade judaica, porque eles cobravam impostos dos judeus e entregavam a Roma. E outra situação foi a autoridade que Jesus conferiu a eles. Ou seja, Jesus concedeu autoridade para curar e expulsar demônios. Jesus deu uma autoridade dos céus àqueles homens. Isso é interessante demais. E Mateus 10, versículo 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Todo tipo de doenças e enfermidade. Eles receberam a autoridade do céu para fazer isso. Não é qualquer um. Por isso que existe muitos falsos e profetas no meio do povo, porque eles não têm autoridade do céu. E eles usam de palavras enganosas para confundir as pessoas que querem verdadeiramente um sinal do céu. E como eles não têm esse sinal, esses falsos profetas, eles usam de palavras eloquentes, conhecimentos vãs, justamente para confundir. O segundo ponto é o chamado à missão. E vai ali do capítulo 10, versículo 5 ao 10, né? Então, Jesus enviou os 12 as ovelhas perdidas de Israel.
Jesus ele instruiu os apóstolos a ficarem inicialmente em Israel. Inicialmente ficar ali. Ele diz ali em Mateus 10:6: antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro. Depois, foi a mesma comissão que ele fez no final. No início de Atos ali, ficar em Jerusalém, onde seja revestido o poder, e depois sair a Samaria, Cafarnaum e até os confins da terra. Primeiro ali. Primeiros da casa. Ok? Então, ali, Jesus já pode falar isso, Jesus fornece diretrizes. Nada é de qualquer jeito. Jesus fornece diretrizes sobre o que levar e como agir durante a missão. Tem muita gente fazendo de qualquer jeito. E o reino de Deus ele é organizado. Mas quando Jesus fala aqui com os discípulos, ele dá diretrizes. Olha, vocês têm que fazer assim. Então ele é organizado, não é de qualquer jeito, não é bagunçado. Ok? Então, Jesus ele dá aquela instrução para a jornada. E em Mateus capítulo 10, versículos 9 e 10 diz assim: não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Ok? Então, isso é interessante. Confiar em Deus. Jesus, aquele que envia, supre. Essa é a mensagem central aqui de Mateus 10, 9 e 10. Aquele que envia, supre as necessidades. Aquele que chama, supre as necessidades. Terceiro ponto, a hospitalidade e a proclamação, que é do versículo 11 ao 15, né? Então, Jesus instruiu os apóstolos a buscarem casas dignas para a hospedagem. Não entre em qualquer lugar. Tempo atrás eu preguei na igreja, né? Procurando coisas certas em lugares errados. Tem muita gente procurando coisas certas em lugares errados, procurando coisas boas em lugares maus, lugares ruins. Aí Jesus aqui ele instrui os apóstolos a buscarem casas dignas de hospedagem. Em Mateus 10:11 diz assim: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informativos para saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retirei. Até que vos retirei, lugares dignos de receberem. E Jesus ensina os apóstolos a proclamarem a chegada do reino dos céus. E não é pregar prosperidade, não é pregar riqueza, não é pregar como se prega muito hoje. Hoje muitas pessoas vão à igreja porque querem comprar uma casa, querem comprar um carro, querem ter uma vida próspera e querem ouvir isso aí. Querem ouvir isso aí, palavras só de prosperidade. A instrução que Jesus dá aos seus discípulos é proclamar o reino dos céus. Não é outra coisa, não é proclamar o reino dos homens, mas o reino dos céus. Hoje muitas mensagens é de proclamação do reino dos homens, não do reino dos céus. E em Mateus 10:7 diz: e à medida que caminhais, pregai, que está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem que Jesus trouxe. Jesus, na maioria das vezes, ele pregava: o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus, o reino de Deus. E ele dizia: nesse mundo tereis aflições. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, muitas vezes o que se prega hoje são mensagens que levam o homem à prosperidade. Lógico, a Bíblia diz assim: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra. E Deus falou a Adão:
arai a terra. Nada é fácil. Não prega-se que você não vai ser rico, mas nada é fácil. Tem um tempo de plantar e o tempo de colher. Tem pessoas que só querem o tempo de colher, não querem o tempo de plantar. Então nós podemos concluir que a comissão dos discípulos é uma parte crucial, ou a mais crucial, do ministério de Jesus, e que revela princípios que ainda são relevantes para nós hoje em dia. E ao nomear 12 apóstolos, Jesus demonstra o seu compromisso com a expansão do reino. Sabe? Ele concedeu autoridade para curar enfermidades e expulsar demônio. Os capacitou a proclamar a chegada do reino dos céus. As instruções dadas por Jesus aos apóstolos refletem a importância da confiança em Deus durante a missão. E eles são chamados a depender de Deus, não carregando recursos materiais, mas confiando na providência divina. Porque o reino de Deus não é negócio, como muito se faz hoje. Sabe? O presidente é o pai, o filho é o vice-presidente. O pai passa para o filho a igreja, como se fosse obra de família, como se fosse uma empresa de família. E acaba sendo, porque não é uma igreja de Deus, porque de Deus não existe a política, existe o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita. Mas hoje nós estamos vendo muitas coisas voltadas para o antropocentrismo, o homem no centro. E a mensagem que Jesus traz aqui na comissão dos discípulos, dos apóstolos, é totalmente diferente do que se vê nos dias de hoje. Então, meus queridos, viva o reino dos céus. Pregue o reino dos céus. Não pregue, não viva o reino dos homens, mas o reino dos céus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e esteja sempre à tua frente. Porque vai chegar o dia em que o Senhor falará: vinde vós que sois bendito do meu Pai, e possuís por herança um reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E não é reino aqui na terra, é o reino dos céus. Amém? Deus abençoe, graça e paz. E para você que